Tradutor, Otakin On. Yujin abriu lentamente os olhos. Jin. Alof voou rapidamente em seu peito e chorou porque estava preocupada com sua condição. Ugh! Ele gemeu de dor ao se sentar antes de olhar ao redor. Ele acabou de lembrar que caiu inconsciente após lutar contra os dois executivos da Torre da Lua, tentando ganhar algum tempo para Yuko evoluir. Ele olhou em volta e descobriu que Lumilia e Lin estavam ao seu redor. O que aconteceu com a batalha? Ele perguntou enquanto acariciava o corpo minúsculo de Alof. Ele já adivinhou aquele desfecho da batalha, mas precisava confirmá-lo para não pensar no assunto. Alof enxugou as lágrimas de seus olhos e respondeu sua pergunta. Yuko evoluiu com sucesso e derrotou aqueles dois. Ela também derrotou o oponente de Lumilia e Lin. Bem, graças a você que Yuko evoluiu sem nenhum problema, Lumilia disse com um sorriso. E quanto ao resto? Yujin perguntou. Não temos ideia do que está acontecendo lá em cima. Lumilia balançou a cabeça. Ela estava preocupada com Alice e Solta que estavam lutando nos andares de cima. Ela poderia usar o talismã de transmissão para contatá-los, mas isso os distrairia se estivessem no meio de uma batalha. É por isso que ela está se impedindo de usá-lo. Brando foi para os andares superiores para ajudar. Nós duas ficamos aqui para estancar o sangramento de suas feridas. Lin disse em voz baixa. O quê? Brando está aqui. Yujin ficou surpreso ao ouvir suas palavras. Ele sabia que eles haviam deixado Brando na cidade Ladros para descansar. Sim, ele está aqui. Não sei como ele encontrou este lugar, mas parece que ele realmente queria nos ajudar a resgatar Cluster. Lumilia disse ao se lembrar da expressão de Brando ao vê-lo alguns minutos atrás. Tenho certeza de que ele não se recuperou o suficiente de sua última batalha, Yujin disse enquanto olhava para baixo. Sim, é por isso que curamos algumas de suas feridas e lançamos feitiços de buff nele antes de subir, disse Lumilia. Entendo, Yujin assentiu e tentou se levantar, mas seu corpo foi atacado por uma dor intensa. Antes que ele caísse, Lumilia e Lin o apoiavam. Não acho que consigo lutar na minha condição atual. Você poderia me deixar aqui e seguir Brando até lá. Yujin disse enquanto verificava seu corpo. A mana em sua reserva de mana foi completamente drenada e ele também não poderia usar o poder espiritual em sua condição. Este foi o efeito colateral de usar o destruidor espiritual sem dominá-lo. Essa técnica sobrecarregou seu corpo a ponto de quase estilhaçar sua reserva de mana devido à enorme quantidade de poder espiritual. Normalmente, o poder espiritual não quebraria sua reserva de mana, em vez disso, receberia grandes benefícios disso, mas a técnica, destruidor espiritual, mudou a natureza gentil do poder espiritual. Era como um Feron com propriedades diferentes. Você mal consegue mover seu corpo e quer que o deixemos aqui. Lumilia franziu a testa ao ouvir suas palavras. Sim, Solta precisa mais da sua ajuda do que eu. Além disso, não há nenhum oponente neste andar, então não há perigo para mim se eu ficar aqui. Yujin explicou pacientemente para que as duas pudessem entendê-lo. Ok, eu entendo, mas não faça nada por enquanto e concentre-se apenas em descansar, Lumilia disse a ele. Ok, Yujin assentiu e virou a cabeça para Yuko, que estava do outro lado da sala. Obrigado por me ajudar. Yuko estava longe porque Lumilia e Lin não seriam capazes de usar seus feitiços sob a pressão de seu Feron. Para que o Feron não afete a mana das pessoas, eles devem praticar o controle de sua mana e fortalecê-la. Lhe que fazer e solidificar a mana de alguém era o jeito para controlar a mana. No último andar, Jin. Sua inteligência atingiu um limite. Sua recuperação de mana aumentou em 200 mana por hora. Sua reserva de mana aumentou em 500 pontos. Seu poder mágico aumentou em 5%. Você ganhou a habilidade técnica de respiração de mana inferior. Sua recuperação de mana aumentou em 200 mana por hora, tornando sua recuperação de mana um total de 386 mana por hora. A velocidade de recuperação de mana já era grande, mas nas batalhas, ele ainda precisava consumir poções de mana para acompanhar, pois ninguém esperaria uma hora para que ele recuperasse um pouco de sua mana. Neste momento, sua mana total já atingiu 3.742 pontos.
Ele não precisou de uma longa soneca para que sua mana se recuperasse completamente. A habilidade técnica de respiração de mana inferior foi uma ótima habilidade para recuperar mana. Enquanto ele praticasse, aumentaria sua recuperação de mana em 50 em todos os níveis. Além disso, essa habilidade era muito especial como sua força de monstro e esta habilidade não pode ser aumentada de nível usando pontos de habilidade. Ela só pode subir de nível promovendo sua classe ou adicionando 100 pontos de atributos livre a esta habilidade. Souta decidiu alocar os restantes 110 pontos de atributos livres para seus atributos de agilidade e destreza. Sua agilidade era 788 e sua destreza era 735, então ele dividiu seus pontos nestes dois, tornando sua agilidade 843 pontos e destreza 790 pontos. Por último, ele tinha 43 pontos de habilidade e usou 35 pontos para subir de nível sua Aura do Soberano da Noite para o nível 8. Aura do Soberano da Noite, uma habilidade que foi criada pelo Deus da Meia-Noite nos tempos antigos. Era uma de suas habilidades de assinatura que fazia as pessoas tremerem de medo de sua presença. Efeito: mais 26% de poder para todas as magias e artes de combate ativadas do atributo Escuridão. Mais 140 pontos para todos os atributos e 50% de resistência a magias e artes de combate ativadas do atributo Escuridão. Isso foi o suficiente para ele. Sua voz. Sua figura desapareceu repentinamente e apareceu na frente de Brando, que estava recebendo o ataque dos 7 golems humanoides. Você foi muito bem, Brando. Pode deixar tudo comigo. Souta disse enquanto balançava sua espada e explodiu os golems para longe dele. Dengue! A aura negra era como uma fumaça saindo de seu corpo e emitia uma vibração perigosa. Aura do Soberano da Noite. Ele não sabia como o Deus da Meia-Noite poderia usar essa habilidade em seu auge, mas ele tinha a sensação de que algo aconteceria se ele atingisse o nível Deus. O reino de um Deus era desconhecido para ele, pois ele não alcançou este nível no jogo. E ele alcançou o nível 80 e ele estava na metade desse nível. Não vou me conter em usar minha mana. Souta derramou uma grande quantidade de mana na espada Vajra. Já que a mana de Cordova foi liquefeita, ele teve que usar o dobro do que Cordova estava usando para igualar sua força. Cordova empurrou sua alabarda para frente e Souta brandiu sua espada para detê-la. Bum! Ambas as armas colidiram causando uma poderosa onda de choque. Cordova abriu os olhos amplamente em estado de choque. Ele não podia acreditar no que sentia agora. Só com essa troca de golpes, ele descobriu que Souta ficou mais forte do que antes. Souta estava mais forte, mais rápido e sua mana era maior do que antes. Ele não acreditaria se isso não acontecesse. Ele estava se segurando antes? Uma pergunta surgiu em sua mente, mas ele rapidamente a empurrou, pois Souta não tinha motivos para se conter. Ainda assim, isso não seria suficiente para me derrotar. Um pouco de aumento de força não é suficiente para igualar o meu poder. Ele disse a si mesmo enquanto cortava com sua arma repetidamente. Clang! 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 Souta defendeu todos os ataques de seu oponente. Ele estava usando todas as suas habilidades ativas junto com a Aura do Soberano da Noite. Ambas as figuras desapareceram e apareceram em outro lugar, criando uma poderosa onda de choque quando suas armas colidiram. Os 7 golems humanoides estavam ajudando Cordova, colocando Souta em desvantagem. A cada segundo sangue jorrava de suas feridas tingindo o chão de vermelho. Brando, que assistia à batalha, não conseguia acompanhar seus movimentos com os olhos. Ele só podia sentir os tremores secundários de seus ataques cada vez que seus ataques colidiam. A batalha à sua frente era totalmente em um nível diferente. Ele se levantou e limpou o sangue no canto da boca. Mesmo que seu corpo parecesse pesado, ele ainda tinha que fazer algo com aqueles 7 golems humanoides. Ele respirou fundo e estimou quanto tempo ainda poderia lutar em sua condição. Ele podia sentir que os feitiços de buff que Lin lançara sobre ele estavam perdendo o efeito. Se o feitiço se dissipasse completamente, ele entraria em colapso. Souta apenas disse para deixar essa batalha para ele, mas como ele poderia deixar Souta lutar por conta própria? Ele tinha que ajudá-lo de alguma forma.
Enquanto ele pudesse se mover, ele forneceria ajuda. Ok, vamos fazer isso.